Obrigada. Boa tarde a todos, a quem eu ainda não dei. Jesus nos abençoe nesta hora. Pensar sobre a responsabilidade que cada um de nós, que nos dizemos espíritas, né, nos identificamos como espíritas, é um bom momento para isso, não é? Temos responsabilidade diante da vida? Toda criatura tem, né? Todo ser humano, ele tem responsabilidade diante da vida. Afinal, o que a doutrina espírita nos diz? A doutrina espírita nos revela que somos espíritos criados por Deus e Deus nos dá a vida, nos empresta um corpo e tudo mais que nós temos em nossas vidas, por empréstimo de Deus, para que nós evoluamos. Então, estamos aqui, encarnamos para evoluir. E encarnamos, como precisamos evoluir, uma só existência não daria para chegarmos à perfeição, porque todos nós teremos de chegar à perfeição, essa é a meta. Então, nós temos, como diz Leon Denis, os séculos. Então, temos as várias existências na Terra, as várias encarnações. Reencarnamos. E temos responsabilidade, então, primeiro, conosco, com a nossa evolução. Depois, com o nosso grupo, onde nós estamos inseridos, na nossa família, no nosso grupo social, no nosso trabalho, nós temos essa responsabilidade. E temos responsabilidade com Deus, que nos deu a vida, que nos criou. Nosso, como dizia Jesus, nosso Pai. Então, o que é responsabilidade? Né? Pensemos nisso. O que é responsabilidade? Responsabilidade está ligada a causa e efeito. Eu sou responsável pelos meus atos. A semeadura é livre, como dizem os espíritos, e a colheita é obrigatória. Então, ninguém responderá pelos meus atos. Nem meus pais, nem meus filhos, amigos. Ninguém responderá pelos meus atos. Sou eu que responderei pelos meus atos. Então, eu sou responsável pelos meus atos. Como é que eu vou usar bem, fazer o bem? Como é que eu vou utilizar, como é que eu vou viver de maneira que eu possa acolher e possa deixar para as pessoas que estão comigo e que compartilham a vida comigo, para a sociedade em que eu estou e para mim mesmo? Como é que eu posso deixar algo de construtivo, afirmativo, positivo na vida? Então, começamos lembrando Jesus, não é? Leon Denis, quando ele faz um histórico dos diversos enviados, das diversas religiões no mundo e dos diversos enviados para que o homem evoluísse, ele vai dizer que sempre foi só uma mensagem, tanto que nós sabemos que os princípios básicos da doutrina se encontram desde a antiguidade. Desde a antiguidade, há um intercâmbio com os espíritos, a realidade espiritual está ali, os homens, sempre há aquele, né, que hoje nós chamamos de médium, mas havia aquele profeta, aquele que dava origem a uma nova religião, um novo pensamento, que recebia essa revelação através de espíritos. Então, isso já está lá, e Kardec coloca na introdução do Evangelho essas ideias de Sócrates e Platão, que já estavam lá. Essas ideias que a doutrina espírita nos traz já estavam lá. Então, quando nós chegamos, então Leon Denis diz que era uma mensagem só, que sempre foi nos dito, pela misericórdia do Pai, que permitiu isso, sempre foi nos dito que era preciso trilhar o caminho do equilíbrio,
fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, não foi Jesus que disse pela primeira vez. Antes também esse pensamento passou pela antiguidade. Então, Jesus veio ele mesmo, governador do planeta, anunciar o reino dos céus. E ele nos deixou um roteiro. Ele nos deixou um roteiro. Por quê? Se nós somos responsáveis, e os espíritos nos dizem isso, se nós temos responsabilidade, nós precisamos saber o que é preciso fazer. Os espíritos dizem que nós temos isso inscrito na nossa consciência. O que é que está escrito na nossa consciência? É a lei de Deus. Então, o que nós temos de fazer, né? O que nós temos de fazer é cumprir os mandamentos do Pai, que é isso que Jesus diz. Então, pensemos, né? Nós precisamos de um roteiro que nos diga o que fazer para construir o bem. Então, está na nossa consciência a lei de Deus gravada. Então, nós temos no nosso íntimo essa intuição do bem e do mal. Nós sabemos. Então, o que é o bem? O bem é tudo, dizem os espíritos, que está de acordo com as leis de Deus. E o mal é o que se afasta disso. Então, nós temos responsabilidade diante da vida, porque quando se faz o mal, a ação provocada, o resultado dela é maléfico. Se eu faço o bem, eu vou construir coisas boas. Aquilo que Jesus nos disse, né? Conhecereis as árvores pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar bons frutos, uma árvore boa não pode dar maus frutos, uma árvore má não pode dar bons frutos. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Então, nós vamos ter que dar bons frutos. E aí, quando nós vamos, né, buscar que essa responsabilidade, então, tem que estar dentro de uma moral que nós já sabemos hoje, que é a moral que o Cristo nos trouxe, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, e os Espíritos dizem assim: a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda, a moral, sobre a observação da lei de Deus, que nós já sabemos que está gravada na nossa consciência. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Então, ele observa a lei de Deus. E se nós temos responsabilidade diante da vida e teremos de responder a Deus sobre o que fazemos e o que deixamos de fazer, porque nós seremos responsáveis pelo mal que provocarmos, pelo bem que nós deixarmos de fazer, seremos responsáveis também. Então, às vezes, nós pensamos, bem, sou responsável pelos meus atos. E quando nós nos omitimos, seremos responsáveis? E os espíritos dizem que sim, né? Porque se responderemos por todo o mal que há de vir do bem que não fizemos. Então, seremos sempre responsáveis. E só pelos nossos atos? Não, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Temos muita responsabilidade, então, diante da vida. Dr. Bezerra, ele nos fala, né, da nossa programação. Nas últimas, né, mensagens, né, que ele tem trazido pela mediunidade do Divaldo Franco, ele vem nos recordando que o que nós já sabemos. Nós vivemos um tempo que foi anunciado. E é interessante que quando nós vamos lá no
Evangelho, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que só tem instruções do Espírito. É muito interessante que, sobre essa parábola dos trabalhadores da última hora, Kardec não colocou as observações dele. Ele colocou apenas no capítulo, que é pequeno, tem apenas 5 itens, ele colocou apenas instruções dos Espíritos. E há 2 instruções muito importantes. Uma é de Erasto e a outra é do Espírito de Verdade, que encerra o capítulo. Então, o capítulo, o espírito que se assina Constantino, um espírito protetor, ele nos diz que esses trabalhadores de última hora, né, são os espíritos, são os espíritas. E, por conta disso, no item 4, Erasto coloca a missão dos espíritas. Missão dos espíritas, ele está falando da nossa responsabilidade diante da vida. Nós encarnamos e, vamos lembrar, nós já lemos os Mensageiros do André Luiz. Os Mensageiros do André Luiz é muito interessante, porque ele fala do centro de mensageiros, de onde saem trabalhadores para o movimento espírita e trabalhadores que vêm com todos os recursos para a vitória da tarefa que assumiram. Então, nós estamos aqui, nós somos espíritas, assumimos com Jesus, olha, doutor Bezerra nos lembrando repetidamente, reiterando isso, nós assumimos um compromisso com Jesus e com o Pai, de divulgar a doutrina. O que é divulgar a doutrina? É divulgar a existência de Deus, a existência do Espírito, a responsabilidade que temos diante da vida, a necessidade do amor, como dizia Jesus, que resumia tudo. Então, no Evangelho, capítulo 20, está lá, missão dos espíritas. Assinada essa comunicação, essa instrução do Espírito, como Kardec coloca no Evangelho, assinada por Erasto. Erasto foi um trabalhador espírita, discípulo de Paulo. Ele era funcionário em Corinto, né? Tesoureiro em Corinto, era um funcionário lá da cidade, e se tornou um discípulo fiel de Paulo, e foi um grande trabalhador, né, da divulgação do Evangelho de Jesus. Então, Erasto é um dos espíritos que participam da codificação. E ele no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, e aqui no Evangelho, ele tem várias mensagens. Essa mensagem, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20, item 4, está lá. Missão dos Espíritos. E é muito interessante, porque nós não vamos nos surpreender. Ele começa assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? E nós sabemos pelos espíritos, né, que nós vivemos esse momento. Bendizei o Senhor. Então, esses momentos são para que nós bendigamos esses momentos e não reclamemos, lamentemos, não é? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Então, é muito interessante a mensagem, o tempo, toda ela, Erasto vai falar disso, do ide e pregai.
Ou seja, todos nós lembramos de quando Jesus reúne já os seus seguidores, que já iam além dos 12 discípulos, ele tinha aquele colégio apostólico, né, que eram 12, e foram se agregando ali seguidores. Em determinado momento, eram 72, ele mandou 2 a 2 irem e pregarem. E Erasto fala disso, né? Ele fala, então, que nós assumimos essa função, essa tarefa, né? Não vos assusteis, verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Escolhidos aqui, há uma página de Emmanuel que é muito interessante. Às vezes nós interpretamos esses escolhidos como alguma coisa assim, como privilégio. Como, né? O orgulho faz isso, né? Se nós não estivermos atentos. Mas, na verdade, escolhidos, diz Emmanuel, para o trabalho. Fomos escolhidos para o trabalho, não é para estar num privilégio qualquer, ter garantido o reino dos céus, nada disso. Nós fomos escolhidos para o trabalho. Então, diz Erasto, né? Sois os escolhidos de Deus. E aqui está a nossa responsabilidade. E de ir pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Vamos parar um pouco aqui? O que este momento em que nós estamos restritos nas nossas atividades, no sair, né? O que isso nos trouxe? Nos trouxe esse sacrifício. Temos de sacrificar, renunciar àquelas, né? Aos nossos velhos hábitos, aos nossos trabalhos. E conversação fútil, então, não dá. Não dá para perder tempo com isso. Então, é chegada a hora do trabalho. O espírita, nesse momento, ele tem que dar testemunho da sua opção. Qual é a nossa opção? Nós escolhemos nos identificar como espíritas cristãos. Então, não é assim que nós nos apresentamos? Então, a nossa vida, nossos atos, nossas palavras, nossas ações têm de estar de acordo com o que nós dizemos que somos. Com as crenças que nós professamos. Então, nós vamos ter que dar esse testemunho. Essa é a hora. E, olha, ele continua. Ide e pregai. Ele vai repetir isso várias vezes na instrução. Convosco estão os espíritos elevados. Não sei se você já leu, mas acredito que alguém já tenha começado, outros já tenham lido pelo e-book, que é o livro, né, o último livro do Manuel Filomeno, pela mediunidade do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração. E que ele vai falando, vai nos relatando toda essa situação, esse momento. O livro é muito interessante e para belas reflexões. E nós temos a certeza, sempre vamos estar sob a proteção desses espíritos elevados. O que nós já sabemos? Eurípides Farsanulfo fala isso no livro, né? A mente, o nosso pensamento, como o nosso pensamento é criador, de acordo com o que pensarmos, nós vamos estar sintonizados, de acordo com as escolhas que nós fizermos do nosso pensar. Nós vamos estar sintonizados. Então, nós vamos estar sintonizados com os espíritos elevados, fazendo aquilo com que nós nos comprometemos. Como disse Dr. Bezerra numa reunião, ele diz que nós assinamos o compromisso, está assinado.
Então, nós nos comprometemos, e Jesus aguarda, e os espíritos que avalizaram a nossa encarnação disseram, não, podemos confiar, eles vão fazer. Eles estão nos aguardando e estão também torcendo que nós saiamos vitoriosos dessa responsabilidade. E aí continua Erasto. Certamente, olhem como os espíritos, né, nos devassam a alma e nos conhecem. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Nós já falamos a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus? Não, né? Ninguém tem esse caso assim, né? Na família, entre os amigos, no trabalho, ninguém conhece ninguém assim, não é? Então, nós, apesar disso, nós vamos falar muitas vezes pelo exemplo que damos, né? E ele continua, pregareis o desinteresse aos avaros. Como é que a gente prega? É falando? Precisa falar? Não. Quando, antes da reunião, né, se estava falando da sopinha, da convivência, né? Então, quantos amigos nossos e pessoas, às vezes, nem tão, né, mais próximas, bem mais próximas, e saímos para fazer alguma coisa, atender uma pessoa, levar uma sopinha, levar uma cesta, ir lá visitar, né, uma comunidade, algo assim, e a pessoa nos pergunta, mas o que você ganha com isso? Então, o que naquela hora se está ensinando? Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos. Quantos, às vezes, convivem com tiranos domésticos e como é que nós vamos reagir? Discutindo com eles? Entrando na mesma frequência? Não. É dando o exemplo da mansidão. Como aos déspotas. Palavras perdidas. Eu sei. Mas não importa. Olha o que ele diz. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Vocês lembram da passagem com Joana de Cusa, que a Amélia Rodrigues nos traz, em que Joana de Cusa, segundo o relato da Amélia, pensou, o Humberto de Campos também fala da Joana de Cusa, pensou em seguir Jesus e abandonar Cusa, deixar Cusa para trás. Porque Cusa era aquele típico, né? Tirano doméstico. Então, Jesus senta com ela e diz a ela que a seara que ela tinha que semear era ele. Naquela encarnação, ela tinha que jogar a semente naquele terreno pedregoso, arenoso, mas era aquele terreno. Então, é o que Erasto diz aqui. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. O que é a enxada e a charrua evangélicas? O evangelho. Os instrumentos de semeadura do evangelho. Ó todos vós, homens de boa fé, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e iniquidade. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai.
que as populações atentas recolherão, porque se há aqueles que não escutam, há aqueles que estão ávidos. Recolherão ditosas, felizes, as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, também nós temos aquele capítulo, capítulo 17, Sede perfeitos como o vosso Pai, em que é colocado, né, Kardec coloca as características do homem de bem, que nós todos vamos ter que fazer essas conquistas, né? Então, ele nos convida e nos dá todas o roteiro dessas conquistas para nós. E Erasto continua. Que importam, vocês vão lembrar de Jesus dizendo isso, que importam que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Vocês lembram de Jesus? Eu estava lendo uma mensagem do doutor Bezerra, que foi no final do Congresso Espírita, de Médicos Espíritas do Brasil, em Belo Horizonte. E ele chamava atenção, né, para isso. Quando Jesus nos disse, né, que ele enviaria ovelhas, ide pregai, né, ide como ovelhas em direção aos lobos. Mas lembrai-vos, só lobos caem em armadilha de lobos. Que as ovelhas não caem nas armadilhas, né? Então, porque a armadilha é feita exatamente, né, para pegar o lobo. Então, a ovelha a armadilha não consegue pegar. É uma imagem, né? Mas aí o doutor Bezerra nos diz que não temos mais o circo. Jesus nem o Pai nos cobra o circo. Mas hoje nós temos o mundo inteiro, o Emmanuel fala disso também, né? Como o nosso circo. Então, nós que estamos vivendo esse momento, essa situação, e Manuel Filomeno, nesse último livro, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, ele faz um retrato, o livro é um tesouro. O livro é um tesouro. Ele faz um retrato do momento da nossa sociedade, no mundo, o que a humanidade está vivendo e qual a causa dela estar vivendo isso, e ele faz um retrato moral dessa sociedade. E o papel dos que os espíritas cristãos terão, e têm, né? E o doutor Bezerra, na véspera de nós Fica em Casa, ele nos disse, né? Nós nos preparamos, antes de encarnar, nós nos preparamos para esse momento. Nós sabíamos que iríamos passar por esse momento. E nós fomos preparados para esse momento. Então, como espíritas cristãos, nós temos toda a condição de dar testemunho, de fidelidade aos ensinamentos que a doutrina nos traz, de fidelidade a Jesus. E então, o doutor Bezerra fala, nós realmente nos sentimos muitas vezes como ovelhas no meio de lobos. Mas não importa, nós não cairemos na armadilha deles. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer questão de ver. Marcha, pois, adiante, pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã, aos primeiros raios do sol nascente.
A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. É muito interessante que, quando nós vamos lendo essa mensagem de Erasto, e como eu estou na metade do livro lá do Manuel Filomeno, e a narrativa que ele faz, o retrato que ele faz da nossa época, da sociedade, de tudo isso que nos levou a esse momento, como essa mensagem, a mensagem é de 1863, é como se ela estivesse sendo escrita para esse momento, em que o que nós vamos encontrar isso e temos encontrado, a impureza, os vícios, e vai ser com perseverança, paciência, compreendendo, lembrando de Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. E então, diz Erasto, partir cheio de coragem para remover essa montanha de iniquidade, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Já chegamos aí. O retrato que Manuel Filomeno faz é exatamente isso. É a inversão total de valores, a subversão total das filosofias morais e filosóficas do passado, né? Tudo ficou fora de moda, e, diz ele, aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Que dois mundos? O mundo espiritual e o mundo da Terra, do visível. E é interessante que Manuel Filomeno fala do número de falanges de espíritos do bem trabalhando dentro dos hospitais, na sociedade, nas famílias, em todos os lugares, nas instituições, não só espíritas, mas do bem, para que essa sociedade evolua e se transforme, né? Então, ide, olha aí a nossa responsabilidade, lição dos espíritas Erasto, olha a nossa responsabilidade. Ide e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão. Desprezam por quê? Porque eles são orgulhosos, sabem de tudo, não precisam conhecer mais nada, imagina, né? Então, levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Né? Aí a gente lembra de Jesus. Eu vim para os simples, né? Vim para os doentes. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis. Arme-se a vossa falange, a falange dos espíritas cristãos, de decisão e coragem. Jesus espera por nós. Jesus espera de todo homem de bem, mas ele vai esperar principalmente de quem? Dos cristãos. E os espíritas, lembram? Muito se pedirá quem muito recebeu. Os cristãos se identificam pela fé no Cristo, na sua ressurreição. Mas o espírita, ele não tem só a crença, a fé. A sua fé é a fé raciocinada a partir da comprovação da vida. Nós, como diz Emmanuel no Consolador, nós não somos aqueles que dizem eu creio, nós somos aqueles que dizemos eu sei.
Então, há um outro ânimo que nos leva a seguir e a ir e pregar. E aí ele continua. Ide, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Olhem que aí. Ide e agradecer a Deus a tarefa que ele nos confiou. Porque o que nós já sabemos? A tarefa é a nossa oportunidade. É a nossa oportunidade de evoluir. Nós temos dois caminhos: o amor ou a dor. O trabalho no bem que foi nos oferecido antes de encarnar, o compromisso que aceitamos, exatamente por isso, é a oportunidade de evoluirmos pelo amor. Claro que vamos ter dificuldades, né? Não poderíamos, porque nós assumimos esse compromisso, nos isentar das dificuldades normais da vida, pela sobrevivência, a ter um corpo que se degrada, tudo isso faz parte, né, da vida de todos. Então, Deus não poderia nos, né, isentar disso. Então, isso é natural da nossa existência. Mas nós podemos, então, resgatar do amor. Pelo amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E aí continua ele. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois vosso caminho e segui a verdade. E aí, nos mensageiros, André Luiz nos traz, né, esses que se transviaram. Foram preparados no plano espiritual, tinham tudo para vencer e se transviaram. Então, nesse capítulo ainda, Trabalhadores da Última Hora, tem o item Os Obreiros do Senhor, que é assinado pelo Espírito de Verdade, que era, né, aquele que dirigia a codificação. Então, ele começa repetindo o mesmo início de Erasto: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cento do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E ele termina essa instrução dizendo: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E essa mensagem é de Paris, de 1862. E aí a gente, pensando, então, fica claro para nós qual é a nossa responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade com o bem, fazer o bem, falar o bem, pensar o bem, para que esse bem possa ser semeado e multiplicado. Essa semente possa ser multiplicada. E no Livro dos Espíritos, nós temos lá que o modelo que nós devemos seguir, qual o modelo a seguir nessas ações, nessas palavras que nós temos de fazer,
né? O compromisso que temos. O modelo é Jesus, o guia e modelo Jesus, lá no 625 do Livro dos Espíritos. E quando nós vamos ao início da introdução, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, logo na primeira página, Kardec coloca que esse ensino moral que ele destacou para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua maior parte é retirado do Sermão da Montanha, que ele diz que é a parte inatacável. E é muito interessante. Às vezes a gente lê várias vezes e não para, né, para analisar as frases que estão ali. Mas aí Kardec coloca que esse ensino que Jesus nos deixou é o código divino, é o código de Deus que Jesus veio trazer para nós. Ele exige, palavras de Kardec, exige de cada um a reforma de si mesmo, porque para que nós respondamos ao chamado do Mestre, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós vamos ter que fazer essa transformação. Esse é o objetivo do nosso trabalho. À medida que nós vamos trabalhando, nós vamos evoluindo, nós vamos nos reformando. É uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Olha o que Kardec diz. Esse ensino moral que Jesus nos trouxe, ela envolve, esse ensino moral são as regras de proceder da nossa vida privada e da nossa vida pública. Então, ele está falando de quê? Da nossa responsabilidade diante da vida. É o princípio básico de todas as relações sociais. Só ali na primeira página, a gente encontra tudo isso. Que se fundam na mais rigorosa justiça. E finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Nós, às vezes, as pessoas dizem assim para a gente, não tem roteiro da vida, né? Não tem receita, não tem bula. Tem. Jesus nos deixou. Jesus, governador, guia e modelo, nos deixou o roteiro, o seu evangelho, o seu ensino moral. E como Kardec diz, o roteiro infalível para a nossa felicidade. Que nós possamos cumprir as tarefas com as quais nos comprometemos. Ciente e consciente da responsabilidade que temos diante da vida. Que Jesus nos abençoe.